Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E eu estava justamente parabenizando a cada um de vocês. Melhorou? Tainá, tudo bem agora? E eu estava justamente parabenizando cada um de vocês. Agora voltou. Ao vivo é isso aí. E eu estava justamente parabenizando cada um de vocês por tomar essa iniciativa de buscar por informação. Eu sempre parabenizo, porque é isso que a gente tem que ter, buscar por informação o tempo todo para a gente gerir cada vez melhor o nosso restaurante. Bom, boa noite, Carla, boa noite, Patrícia, Pizzaria Geniale. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos dar sequência então. E também, gente, olha só, esses defeitinhos aí é porque é a primeira vez que a gente está estreando aqui no YouTube. E espero ser primeira de muitas aí por esse canal, tá certo? Bom, vamos dar início então aos nossos trabalhos, um trabalho de transformação, caneta, papel. Se vocês vão ter insights, coloca aqui no chat, no final eu vou ler também as dúvidas. Se vocês tiverem opiniões, sugestões, pode colocar aqui, esse é o espaço de vocês, ok? Então não tem nada bom, tão bom, que a gente não possa melhorar ou ser melhorado. Vamos combinar uma coisa? É a partir desse momento, esse tempo é seu, esse espaço é seu, ok? Não deixa que nada sabote esse conhecimento. Teve insight, quer dar uma opinião? Joga aqui. Eu vou estar aqui acompanhando. Então, bora falar de gestão. E eu quero começar fazendo uma pequena analogia que o restaurante, ele funciona como uma engrenagem. Vocês podem perceber bem que um departamento ele depende do outro. E essa engrenagem, se dá falha aqui, consequentemente vai dar falha lá na frente. Então, se começar pelo estoque, vai dar problema na cozinha. Se começar na cozinha, vai dar problema no CMV, que o CMV vai refletir. Bom, e qual que é a analogia que eu quero que vocês reflitam? Pensem num carro. Se você negligenciar a troca de óleo ou deixar a mangueira do radiador ressecar, as consequências serão inevitáveis. Pronto, você não deu importância para aquilo. E aos poucos o motor superaquece. E as peças vão se comprometendo. E no final o carro tende a quê? A parar. Se você não for disciplinado com a tabela da troca de óleo, se você não fizer as revisões preventivas, seu carro não vai corresponder da mesma forma que você espera que ele corresponda. E com essa analogia, eu gostaria que vocês refletissem duas situações. A primeira, não basta uma aula para compreender a engrenagem de como funciona a complexidade dos bastidores de um restaurante. Nós tivemos recentemente a aula da imersão, foi uma aula bem cheia de conteúdo. Quem que assistiu a aula da imersão de Centavos a Milhões? Fala para mim. Eu olho aqui do lado, tá, gente? Não tô desmerecendo vocês nos olhos, não. É porque eu olho aqui, porque é aqui que está o chat, que eu estou acompanhando aqui o comentário de vocês. Quem é que estava comigo na imersão, que assistiu a imersão, que a gente falou durante quase 2 horas, se não me falha a memória, sobre todos os departamentos. Então, não é uma aula só, a gente precisa estar em constante conhecimento. E segundo, vamos lá, você tem que ter o cuidado da manutenção do seu restaurante. Você tem que olhar para ele, para manutenção. Você tem que fazer... Obrigada, gente. Vai, bastante gente assistiu. Você tem que fazer essa manutenção. Porque você vai deixar a engrenagem operar no limite? E quando que você vai perceber esse limite? Eu dou chacoalhão mesmo, gente. Então é por isso que, para quem perdeu, eu vou repassar rapidamente esses tópicos que a gente falou na imersão, porque é muito importante para vocês não perder o fio da meada do que eu quero falar aqui.
tá? Então, parabéns aí quem assistiu a imersão de Centavos a Milhões. Eu deixei disponível para vocês lá no grupo da comunidade. É muito importante. Você que não está no grupo da comunidade não vai ter acesso a bastidores, a conteúdos e tudo mais. E network, né? Que é uma das coisas principais. Mas vamos lá. Primeiramente, eu não posso deixar de me apresentar. Então, para quem não me conhece, para quem é novo aqui no canal, eu sou Andréa Zagato, especialista em gestão gastronômica. Eu tenho aí, sou graduada em gestão de negócios dentro, né, da tecnologia de segurança do trabalho também, e pós-graduada em gestão para serviços de alimentação, ou seja, todo aprofundamento que eu fiz nisso aí, também fiz gastronomia internacional. E com isso eu adquiri mais de 31 certificados, hoje eu devo estar passando embora dos 36 certificados aí, tá? Eu tenho no meu currículo mais de 10 anos dentro de vários, ali ó, no chão de cozinha mesmo, nos mais variados tipos de segmento, que me deu uma bagagem grande para eu poder chegar a publicar meu primeiro livro ano passado, recentemente, aí vai fazer, setembro fez um ano. Nós, graças a Deus, já estamos com a edição já... Estamos fazendo, como é que fala? Já está... acabou os livros, né, que eu tinha para vender físico, a gente está confeccionando mais, tá? Então, aguardem por novos exemplares aí. Está esgotado, essa é a palavra que eu queria. Bom, vamos então falar rapidamente o que aconteceu, né? O que eu falei para vocês não perderem o fio da meada. Eu falei muito da rota da lucratividade. Deixa eu voltar eu aqui. Eu falei muito, pessoal, da rota da lucratividade. Não adianta você ficar focado em situações que não geram resultados. E é isso que eu vejo ali, ó, na cozinha de cada dia. Eu vejo energias e forças sendo direcionadas para caminhos errados. Aí chega o cansaço, chega o estresse, chega... Pois bem, com isso, a gente está... Chega um momento que a gente está sempre cansado e não tem energia para continuar. Você fala, pô, não está dando. E aí também a gente já está careca de saber que a solidez de um restaurante não basta servir pratos deliciosos. É preciso você fazer o quê? Sair do caos. E a gente entrou num caos automático. Caos automático. E a gente precisa sair dele. Entrar num planejamento de forma estratégica. Para e analisa se faz sentido para você. O cenário atual das operações do seu restaurante, como é que está? Dá uma, vai relembrando o que acontece dia a dia. Da situação automática também de todos os envolvidos na operação. Percebe? Que todos os dias as cenas praticamente se repetem. Por exemplo, está faltando sempre um produto, fornecedor está atrasando nas entregas, não estão descongelando a carne no momento, né, que tem que ser, estão descongelando no momento, aliás, no dia de hoje, não fazem programação de descongelamento. Cadê o bacon que estava aqui, né? Ah, achei que tivesse limão. Lá no meio da operação, lá quando foi precisar do limão, achou que o limão que tivesse limão. Aí, de repente, cadê o João? Ah, o João não apareceu, nem avisou. Poxa, que comportamento do João. E o Luiz? Ah, o Luiz está atrasado também, não chegou até agora. Então, percebe que no outro dia, alguma dessas situações volta a acontecer. Isso é caos. Isso é você estar trabalhando no ciclo do urgente. E você sabe o que é o grande detalhe disso tudo? Tá tão automático, vocês estão, vocês estão trabalhando tanto no automático que nem percebem. Ou eu estou errada? Comente aqui para mim, para eu saber. Vocês concordam com isso? Então, me fala agora de cabeça, qual ou quais situações são mais comuns aí no dia a dia do seu restaurante? Fala, qual que mais acontece aí repetidamente no seu restaurante?
Vou dar um tempinho aqui para você escrever, porque... obrigado, Tainá. Valeu. Valeu, Geise. Muito legal. Tem mentora, tem aluno aqui, tem um pessoal da comunidade, bacana. O pessoal vai se acostumando aí. E se vocês gostarem, se você achar que vale a pena, vamos ver se a gente faz essas aulas aí quinzenais, tá? Ok. Então, ser um gestor estratégico e não operacional, eu digo que é como criar um planejamento. É criar estratégias que lacre as perdas e desperdícios. E eu falei muito isso na aula. Mas como, André, ser estratégico? Como lacrar as perdas e desperdícios e ajustar a operação? Aí você vai me perguntar e eu vou te responder claramente. É impossível ajustar o que não se identifica. É impossível mudar a rota de uma navegação se ele não tem um GPS, se ele não tem uma informação. Então, como é que você vai ajustar uma coisa que você não conhece? Que jeito? Portanto, na imersão, o que eu fiz? Eu direcionei o seu olhar clínico, eu alertei todos os pontos cegos para que você fosse capaz de identificar situações que levem você a aplicar estratégias de combate. Foi muito conteúdo, foi muito aprendizado. Exatamente, Hilda. Funcionário deixa de vir trabalhar. Quantas vezes eu peguei isso? Eu falei assim, gente, cadê o cara da carne, o braseiro? Aí a pessoa, não sei, ele não chegou. Oh, o fulano chegou? Não, não vi. Aí eu falei pro gerente, escuta, o braseiro não chegou até agora, são 10h30, tem que abrir às 11. Ele não tá lá? Gente, dão umas coisas que acontecem que, olha, eu paro e falo, puxa vida. A Tainá, concordo, pois não devemos aceitar esse tipo de situação. Hoje, minha maior dificuldade é a equipe. Não é só a sua, não. Férias e logo após. Exato. Não, e quando eles colocam atestado, Patrícia, na sexta-feira, tá? Só volta na segunda-feira. Aliás, eles faltam na sexta, eu coloco atestado na segunda. É isso aí, atrasos. Acaba durante a operação, mas é assim. Mas por que você sabe que acabou? Porque você está no meio da operação. Pois bem. Então, eu preciso andar de carro, mas eu não priorizo ele. Eu não dou manutenção, eu não faço rodízio de pneus. Tem 2 anos que eu não faço alinhamento. E eu vou exigir que o carro tenha o mesmo rendimento? Não priorizar seus conhecimentos é não priorizar da forma correta o seu restaurante. Simples assim. Falei também. Muito, mas muito, gente, porque isso faz a diferença. Eu falei muito do ouro oculto. Você sabia que 95% dos gestores negligenciam o ouro oculto dos restaurantes? Que é o estoque. O estoque é o coração do seu negócio. Ele pode ser o mocinho e o maior bandido do seu investimento, do seu patrimônio. Então, cada vez que você ignora o seu estoque, tem ali centavos indo todos os dias para o ralo. Sem organização e controle, vira a terra de ninguém. Coloque isso na cabeça e lembre-se disso. Seu estoque são reais transformados em insumos, é seu dinheiro. Não queira mantê-lo sem um rigor de restrição de entrada, saída, de produtos, de pessoas. É como se você pegasse a sua carteira, colocasse sobre a mesa e deixasse ali. E isso não é questão de desconfiança, muito pelo contrário, isso é questão de preservar seu CMV. Tá? Pense nisso. Ciclo do insumo. Na aula eu ataquei o caminho da lucratividade. Presta atenção que eu já falei, tá?
Nós estamos falando do estoque, nós estamos falando do insumos. Então, isso é tudo importante para você acompanhar o final da aula, desse raciocínio do contexto da aula. Então, na aula eu taquei o caminho da lucratividade. Como eu disse, treinando mais uma vez o seu olhar técnico para o ciclo do insumo. Então, a jornada dos seus produtos adquiridos, que ele é responsável pelo aumento ou não do seu CMV. E o percentual do seu CMV fala muito sobre a sua gestão. É óbvio, se eu tenho uma gestão eficiente com controle de estoque, logo eu tenho um CMV baixo, porque eu estou sempre controlando ele, sempre monitorando ele. Certo? Então, o CMV fala muito como você dirige, né, gerencia o seu restaurante. Vai comprar sem planejamento, vai receber de qualquer jeito, vai armazenar sem critério, quer dizer, toda a jornada da compra até a venda, se não for dominada, você está se sabotando todos os dias. Portanto, você precisa dominar com processos que gerem resultados. Você tem que ser mais assertivo na sua administração. Eu tenho casos de clientes que tiveram, em 15 dias, uma redução média de 15% a 30% dos seus boletos. Bom, por que é boleto? Porque se eu estou comprando menos, eu estou gastando menos com o mesmo estilo, com a mesma média de faturamento, eu estou atacando efetivamente os pontos que prejudicam a minha lucratividade, que é comprar exageradamente, que é ficar pagando boleto, e você entra naquele automático, né? Compra e não faz nenhuma conciliação entre o mix de venda com as compras, com o que está no estoque, com a produção. Você debanda total. Vai ver o resultado lá no final do mês. Aí, como eu sempre digo, é uma frase que eu uso muito, o lucro está no caminho, não no final. E quando você, só de manter a lupa, esse cliente observou no boleto. Ele não precisou nem, ele não tinha feito em 15 dias, ele não tinha feito nenhuma análise, nenhuma conta mágica. Não, ele simplesmente, como ele compra semanal, ele percebeu que em 15 dias, em 2 semanas, ele havia reduzido em média 15% a 30%. Então, eu vou compartilhar um exemplo com vocês. Eu tenho vários, aí a gente vai passar muitos dias aqui, como eu sempre digo. Em uma consultoria, eu identifiquei que o restaurante ele estava gerando uma média de 17 quilos de desperdício de comida pronta por dia. Não, 17 não, tinha também, a gente havia feito também cortes lá mal feitos, alimentos vencidos, os desvios, a gente tinha computado bastante coisa. Agora imagine se cada tomate jogado fora fosse R$1 seu saindo do bolso. Ele pega ali no seu bolso R$1, na sua carteira ali aberta, pega R$1 e tal. E se cada erro no corte, né, na limpeza das aparas da carne representasse 10% a mais no custo do seu insumo, porque a pessoa não está habilitada, não está treinada para cortar. Gente, eu vi muita coisa, eu já vi até peças de filé mignon quase sair andando, porque caiu no chão 1 quilo, a pessoa não ajeitou a bancada, não pode usar, né? Eu lamento. A pessoa estava limpando com uma faca desalinhada lá, sem corte. As coisas às vezes me fogem do pensamento aqui. Estava limpando as aparas lá, sem uma faca sem corte. De qualquer jeito. Olha, eu juro por Deus, a hora que eu vi os retalhos, primeiro que a peça ficou horrorosa, segundo que os bifes ficaram horrorosos. Eu tenho foto. Quem tiver lá no grupo me lembra que eu mando as fotos de como essas carnes eram antes de eu treinar o pessoal. E, se não me engano, eu tenho ainda o vídeo quando eu dei uma bronquinha na pessoa. Mas você vai dar bronca na pessoa se ela
Ninguém perguntou nem para ela se ela sabia limpar filé mignon, qualquer tipo de outra carne. Jogaram a peça lá e falaram assim: toma, sabe nem amolar a faca, afiar a faca. Vocês entendem? Então, esses detalhes errei aqui, esses detalhes que passam desapercebidos no seu dia a dia é que justamente drenam a sua meta de faturar milhões por ano. 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O que eu preciso fazer? Por que eu não cheguei nessa meta? E eu falei muito, incansavelmente isso na aula de imersão. Foi para abrir esses pontos, sabe? Ponto cego que você não consegue identificar. Você só consegue chegar lá no final do mês e ver o resultado final pelo mix de venda. Mas aquele resultado final de faturamento, gente, aconteceu tanta coisa, foram 30 dias abrindo cedo, fechando tarde, lidando com pessoas e pessoas e pessoas. Continuando aqui. E aí a gente passou pelo TRE CMV. Falei também muito sobre o CMV. Eu abri muito os olhos de você, gestor, quanto à importância da sua visão 360 graus do seu financeiro. Porque não pense que pagar boleto e pagar funcionário, estar com eles em dia, não significa que você tem domínio sobre a real posição do seu restaurante. É preciso você fazer diariamente o quê? O fluxo de caixa, é preciso você inventariar o estoque, é vital saber fazer um diagnóstico situacional do seu financeiro. Então, não é pagando boleto com funcionário em dia que você fala, pô, tô com o meu financeiro em ordem. Muito pelo contrário. Você tem na palma da mão os compromissos financeiros do seu negócio? Se eu não sei o caminho para onde eu quero ir, qualquer um tá bom. Mas não adianta chorar lá no final. Então, se eu não sei a real situação do meu financeiro, eu jamais vou saber se eu estou no caminho certo ou se eu estou no caminho errado, se eu estou acertando ou se eu estou errando. Faz sentido isso para vocês? Deixa eu tomar uma água aqui. Mão de obra está terrível, Patrícia, está mesmo. Tainá acompanha seus conteúdos há um bom tempo, mas esse conteúdo está a outro nível. Preciso melhorar meu ciclo do insumo. Obrigada, Tainá. Isso aí. Tem que melhorar os pontos que fazem a diferença. Não adianta você ficar focado em coisas que não vão fazer efeito, que não vão surtir. Sabe? Você ficar focado, gastando energia em pontos que não vão te tirar da mesmice do final do mês. Tem que ser prático, objetivo. Nas minhas aulas gravadas, eu detesto ficar enrolando. Nananana. Eu sou uma pessoa extremamente pontual, tento ser extremamente assertiva, objetiva, porque o que eu não gosto para mim, eu também não, sabe, eu não faço com os outros. Vamos lá, então. E por último, o que a gente falou? Cultura organizacional. Então, mais uma vez, pessoal, só para vocês não se perderem quem está chegando agora. Eu dei uma aula de imersão sobre lucratividade, a rota do insumo, lá para recentemente, há uns 15, 20 dias. E eu estou recapitulando o que foi abordado na reunião, que lá sim foi com muito mais, né, com mais horas de aula, porque eu quero que vocês entendam que a complexidade de um restaurante não se baseia numa aula só. Que a complexidade dos bastidores que nós temos não é em meia hora, uma hora. É uma continuidade de aprendizado e para a gente precisa ser objetivo. Então, de nada adianta pular as etapas que são de fato necessárias para a gente chegar no objetivo final. Principalmente pulando etapas ou pulando a principal. Acha que todos os seus colaboradores irão te seguir porque você mandou, porque você falou, porque você acha que eles têm que fazer ou porque eles são pagos para fazer? Como você quer que a sua empresa, como você quer que a sua empresa seja reconhecida dentro da sua cidade? Que as pessoas desejem trabalhar com você? Será?
pessoal fala bem da sua empresa, porque o seu público interno, que são clientes internos, né, que a gente fala, são seus funcionários. Eles são a primeira a propagar as qualidades e os defeitos que você tem na empresa. Então, comece a ser desejado. Seu restaurante a ser desejado. Para isso, comece a implantar uma cultura organizacional. A equipe tem muito, ela corresponde dentro da liderança. E a liderança, ela vem muito da cultura de como você é. Então, ele se espelha em você, gestor, a sua equipe se espelha em você, gestor, e você vai implementar uma cultura parecida com você. E aí, ó, dá match. Eu estava com um problema com uma funcionária de um cliente, em que nas reuniões ela olhava para cima, ela olhava para baixo, aquilo estava me irritando. E aquilo ela deixou me irritada a um ponto que eu falei, peraí, não é possível. Eu pensei, cara, não é possível essa pessoa fazer isso. É desrespeito total. Eu falei, fulana, fala uma coisa para mim. Você tá com algum problema? Você tá passando mal? Não. Não, porque eu tô sentindo que você tá com tudo mesmo, a vontade de estar aqui na mesa. Você pode se retirar, não tem problema nenhum. O que eu não quero é que você fique aqui forçada, amiga. Né? Porque às vezes a pessoa ela tem que te respeitar. Ah, eu tenho medo de falar com ela e ela ir embora e tal. Bom, mas aí olha só como que foi caminhando aonde eu quero chegar. A gente descobriu que ela não gostava do gerente. Então, toda vez que a posição estava com ela e ela sabia que ela precisava das coordenadas lá do gerente, ela não queria entrar em confusão, porque ela não gostava do gerente. Bom, essa é uma história que eu quero falar. Olha onde você tem que achar que o problema estava aqui, mas ela estava incomodada com lá. Dá para entender? E essa cultura organizacional é muito daquilo que você quer. As regras do que você permite e das regras que você não permite. O que você aceita, o que você não aceita dentro da sua empresa. E as coisas precisam ser claras. Essa é uma rota essencial e vital para você. Porque uma cultura, uma empresa que ela não tem um documento, uma cartilha de normas, de conduta, de treinamento, não pode exigir nada dos seus funcionários. Não é contratar lá, colocar um anúncio de contratar e achar que pronto, a pessoa entrou lá, você empurra ela para dentro da cozinha, empurra para dentro do salão, empurra para. E fala, olha, se vira aí. Você já trabalhou com restaurante, né? Ah, então você já sabe como funciona. Não, gente, cada restaurante funciona de um jeito. Eu nunca peguei um restaurante. Olha, eu nunca peguei um restaurante igual ao outro. E sabe por quê? Porque as pessoas não são iguais. E cada restaurante, embora tenha os problemas parecidos, são resolvidos de formas diferentes, porque também tem pessoas com comportamentos e emoções diferentes. Eu vou falar isso na nossa aula. Eu só estou dando uma base aqui do que a gente falou. Eu vou me antecipar, porque senão vai ficar cansativo para vocês, né? Então vamos lá. E o último slide a gente falou também de precificação e CMV. Sem conhecer o custo de cada prato, é impossível se chegar numa precificação correta. Será que você está entregando mais do que está recebendo? Será que você está ganhando clientes ou está perdendo dinheiro? Então, precificar é entender seus custos de produção. É o prato ter uma excelente apresentação para o cliente validar ele por uma percepção de valor agregado. Conhecer seu público-alvo, conhecer seus concorrentes. Percebe, gente, que não basta uma aula para vocês entenderem a complexidade? Então é uma sequência. Seu conhecimento está na jornada, assim como o lucro está no caminho e não no final. Certo? E também, nessa mesma imersão, quem me acompanhou, nós falamos muito
sobre a rota num todo, as práticas que a gente deveria tomar frente, ok? Pronto, essa foi a aula. E antes de falarmos do tema da aula de hoje, que é o papel dessa liderança nesses processos de CMV, né, de processo de desperdício, que é isso que eu quero apontar para vocês. Teve muitos alunos que me enviaram mensagens com dúvidas a respeito do curso que eu divulguei lá nessa aula da imersão. Mais uma vez, eu vou passar rapidamente aqui, porque eu falei, eu vou tirar essas dúvidas do pessoal de uma vez só, que assim a dúvida que é para você já pode ser a dúvida de outro. Então, vamos lá, rapidinho aqui. Eu lancei, então, o meu curso de Centavos a Milhões, né, que é o curso CVM. Esse curso, ele tem as 4 rotas, que é o que você precisa. Para de ficar inventando a roda. Para de coisa muito extensa, muito longa. O negócio é prática, é você ver um vídeo e colocar em prática as ferramentas. Portanto, no meu curso com aulas gravadas, você tem que percorrer a rota dos 80-20. 20% dos meus esforços precisam gerar 80% dos meus resultados. Significa que são 4 rotas que você precisa encontrar, que você precisa aplicar. No meu curso, você é capaz de colocar seu restaurante na rota da lucratividade. Ah, André, mas em quanto tempo você promete isso? Eu não prometo nada. O tempo é você que vai se dedicar e aprender e aplicar as ferramentas. O tempo é seu. O curso vai ficar lá por 1 ano. Então, cada rota assistida e aplicada vai gerar resultados. Isso já está validado. Quais são as 4 rotas? A rota 1, gestão de pessoas e processos. Aulas objetivas que você precisa fazer para motivar sua equipe, para desempenhar um papel de liderança. Rota 2, vai aprender a ter uma visão clara da situação real do seu restaurante. Rota 3, cozinha mais lucrativa, fluxo de operação dinâmica, todos os seus pontos cegos agora estruturados passo a passo. Rota 4, gestão dos custos e precificação. Detalhe, gente, em todas as rotas eu disponibilizo ferramentas que só aplicar e garimpar, assim, ó, cada etapa. E eu já vou falar também das 30, todas as 30 planilhas, tá? São 30 planilhas. O que eu quero com isso? Eu quero que você seja seu consultor do seu próprio restaurante. Porque a minha metodologia é minha e as ferramentas são minhas. Portanto, eu disponibilizei como bônus essas 30 planilhas, tá? Em torno de mais de 30 planilhas. Depois, mas André, me dá um exemplo aí de quais são as planilhas que eu vou ter acesso. Gente, é muita, tá? É tudo aquilo que eu uso. Então, vamos recapitular, passar rapidamente uma. Gestão de pessoas, apostilas como medidas disciplinares, normas de conduta, regulamento interno. Você vai tá lá um formulário, preenchido uma cultura organizacional que você só adequa ao seu movimento. Dinâmicas em grupos, né? Gestão de financeira, fluxo de caixa, DRE automatizado com checklist, planilha de despesas, planilhas de despesas fixas, variáveis, e um passo a passo de como estruturar seu financeiro. É o mesmo passo a passo que eu uso. Aliás, gente, são todas as ferramentas que eu uso mesmo nas minhas consultorias presenciais. Cozinha lucrativa, mais de 14 planilhas de controle de estoque, de desperdício, checklist ali das atividades de estoquista, de atendente, de cozinheiro, de auxiliar de cozinha. E, mais uma vez, um passo a passo de como organizar o seu operacional. Na gestão, a rota 4, insumos e preço, calculadora de precificação, calculadora de delivery, apuração, calculadora de CMV, calculadora dos custos de aquisição. Olha só, e como bônus ainda, né, eu entreguei o meu curso de ficha técnica completo, com planilhas de aplicação. E olha o tanto que foi um investimento de Black Friday isso aí. E na final da aula eu vou compartilhar com vocês uma oportunidade especial para você gerar em 2025 resultados consistentes, sabe? Então isso aí vai depender de você. E vai ser uma condição exclusiva também aqui para vocês. E porque no final da aula
Porque no final da aula eu não quero gerar, não pensa eu quero gerar uma expectativa. É porque eu não quero que a gente perca o raciocínio aqui da nossa aula e eu quero que você se sinta pronto para investir. Assim como você quer que seus clientes tenham a melhor experiência, comigo não é diferente. Então vamos gerar conexão. Só dê esse passo quando você sentir que chegou o seu momento, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Liderança estratégica no controle de desperdícios e metas. Pessoal, um dos maiores desafios dos gestores, como que vocês têm falado, é liderar uma equipe capaz de alcançar resultados consistentes. Ok? E para saber gerir uma equipe, você parou para pensar que você precisa gerir a sua liderança primeiramente? Significa que desempenhar bem um papel de líder é fundamental. Porque liderança não é sobre controle, é sobre desenvolvimento. Não é mandar, é guiar. Não é cobrar, é mostrar propósito. Todo mundo tem que ter um propósito. Todo mundo tem que ter um propósito na vida. Seja profissional, pessoal. A neurociência nos ensina que as pessoas são movidas por estímulos e emoções. Pronto. Se a sua equipe não entender o porquê por trás de todas as tarefas, tudo será visto para ele como um trabalho mecânico. Ele acorda, ele vai trabalhar, vai fazer aquilo, sem propósito. Ele quer receber o final do mês, ele quer um adiantamento. Porém, liderança, assim como a gestão num todo, não tem magia. Nem mágica, nem magia, nem tem estratégia, tem direção. Liderar de maneira eficiente exige compreensão do comportamento humano. Quem já é meu aluno sabe do que eu ensino bem ali na Rota 1 que a gente estava falando, que é justamente a Rota 1 por ser pessoas e processos. Não adianta você pular etapa para a Rota 4. Ah, Andréia, mas por que a gente está falando em neurociência? Você vai entender da onde vem essa consciência do estudo, né, do meu estudo de neurociência. O meu mentor é um filósofo que nós, alunos, pagamos R$10.000 por um curso dele, sem sequer ter um acesso a ele. O cara é fera. Portanto, não tem achismo nas minhas aulas. São teses testadas, aprovadas sobre o comportamento humano. E o que eu aprendo, eu gosto de passar para vocês. Eu gosto de ensinar, tá lá, aula gravada. Estou aqui também colocando muito ponto disso. A gente vai falar muito sobre ponto disso. Porque a grande maioria dos líderes reclamam, e hoje com mais frequência, sobre contratar, sobre engajar, ter um time talentoso. Porque gerir pessoas, gente, é um tema complexo e depende de passo a passo. É isso que tem que virar o jogo aí na cabeça de vocês. Nós, gestores, temos um conjunto de probabilidades no dia a dia. Por quê? Nós dependemos de pessoas e pessoas não são iguais. E aí? Mas embora as pessoas não sejam iguais, existem caminhos comportamentais que nos auxiliam nessa jornada, nesse desafio. Porque 90% dos problemas relatados são iguais e não é privilégio do nosso segmento. Isso está mundial. Em março do ano passado, eu estive em Portugal. O governo estava dando incentivos para estrangeiros que queriam trabalhar no país, queriam, trabalhar no país. Altos incentivos. Porque o português ele não quer ser Uber, porque o português não quer lavar chão, porque o português ele já não quer lavar louça. Ele não quer trabalhar de garçom, de atendente. Então o governo se viu
num verãozão, com um bando de turistas, um monte de turistas sem perspectiva de trabalho. E ficou muito deficiente. Gente, eu conheço mais de 11 países, porque eu sempre vou buscando aprimorar meus conhecimentos. E eu posso dizer aqui, ó, de cadeira, nós estamos vivendo o mal do século. Atendimento eficiente é artigo de luxo. Só que a gente não pode parar para olhar uma árvore e esquecer da floresta. A gente tem que pensar que nós temos uma empresa para cuidar e nós vamos fazer cada vez melhor. E a boa notícia é que os estudos de neurociência nos ajudam a entender e a agir sobre o que funciona, sobre o que não funciona. Por quê? Nós temos estímulos e emoções semelhantes. E por que eu estou falando de comportamento? Porque depois, não pense você, que depois de uma pós-graduação em negócio gastronômico, depois de mais de 31 cursos, um livro editado, 10 anos de chão de cozinha nos mais variados segmentos, não pense você que foi fácil para mim. Por que você acha, então, que eu fui me aprofundar em comportamento humano? Curso de neurociência. Eu comecei a ter dificuldades na minha profissão. Porque meu trabalho está diretamente ligado a outro ser humano. E vocês, donos, estão ligados com equipes, com fornecedores, com clientes. E hoje, o que é um desafio enorme para vocês foi o meu também. Consultoria presencial, o dono me apresentava seu gerente e ó, tchau. Tipo, se vira, né? Me traga resultados. Sendo ele o principal interessado em solidificar seu restaurante, se você é dono do restaurante, não arruma tempo para gerir melhor seu restaurante, não é comprando um curso ou delegando 100% da transformação na mão do gerente. A magia não vai acontecer. Gerente não vai ser seu para sempre. E ele não tem interesse maior do que você. Ele não tem. Pode acreditar. Seu braço direito não tem o mesmo interesse que tem você. Você é dono. Eu não estou dizendo para excluir o gerente, eu estou dizendo que não pode excluir você. E sabe por que eu cheguei nessa conclusão? Porque hoje eu não assumo nenhuma, gente. Eu não assumo mais nenhuma consultoria presencial antes de passar por uma entrevista comigo e eu perguntar, você vai me acompanhar? Você, dono, vai me acompanhar? Pode ser junto com o gerente, junto com o estoquista, junto com qualquer pessoa. Você vai estar comigo? Porque não me interessa. Eu prezo o resultado, gente. Eu vou me desgastar, ele vai gastar dinheiro, e aí? É a mesma coisa um curso. Então, só compra quando você estiver preparado para transformar. Senão, não compra. Então, porque eu conheço comportamento e emoções que me trouxeram muita bagagem que eu não entendia. A ponto de falar isso para vocês. Eu ficava assim, oh, gente, onde eu quero chegar? Oh, o negócio é seu, depende de você. Quando eu estava diretamente ligado com funcionários e gerente, o dono nem aparecia, eu vivia cobrando ações, conferindo ações. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Que mundo é esse? Ah, por que vocês não realizaram a tarefa que eu passei semana passada? Cadê o relatório que eu pedi há 10 dias? Eu pensei, gente, parece que eu não falo a mesma língua desse povo. E eu ouvi a mesma frase, né? Virou mantra, né? Não deu tempo. Eu achei que era assim, mas não é. Essa semana foi complicado. Mas ninguém liga para perguntar, nada, gente. Então eu vou falar uma coisa. Vocês sabem, quem é meu aluno aí já sabe que eu não prezo por quantidade, não me interessa. De verdade. Até porque a minha agenda tem uma capacidade limitada, porque eu não tenho equipe, gente. Eu não tenho equipe fazendo venda para mim, eu não tenho nada. Em falar em equipe, não tendo equipe, o pessoal que já garantiu o curso, eu vou entrar em contato para a gente agendar um bate-papo, ok? Lembra que eu fiquei de fazer o plano personalizado, traçado? Aguenta aí que amanhã eu já vou estar entrando em contato com vocês. Então, minha agenda é limitada.
Portanto, eu parei e busquei, onde está minha falha? Minha falha está na comunicação? Minha falha está no meu método? Ou está no meu público? Estava no meu público, gente. Se eu quisesse resultados reais, eu entendi que tinha que ir além da gestão raiz. A neurociência nos ensina que nossas ações são guiadas por estímulos, ok, emoções, ok, beleza, e aí? O que eu faço com isso? Só sei que é isso. Se você não tomar as rédeas do aprendizado, não vai ter liberdade. Quem tem processo tem liberdade. Se você debandar o conhecimento, não saberá o que exigir. Se você não explicar o motivo por trás de cada meta e processo, sua equipe verá suas demandas assim, deixa para depois. Empreender é estar na frente com as rédeas do seu negócio. Então vamos lá. Se a equipe não entendeu o real motivo do porquê que tem que executar aquela tal tarefa e fazer aquilo, o que vai acontecer com o tempo? E não precisa de muito tempo, não. O estímulo cai, o engajamento cai, os resultados ficam aquém. Então, para mudar os resultados de hoje, a gente precisa, primeiramente, mudar o comportamento, não é as atitudes, é o comportamento. Nossos resultados estão ligados aos nossos comportamentos, entendam isso. Por isso que a sua dor de hoje já foi a minha lá atrás. É você ser muito pontual. Quer ou não quer? Se você quiser, eu pego na sua mão e nós vamos junto. E é isso, gente, é mudar velhos hábitos, costumes, velhos costumes, né? Porque isso não é fácil mudar de um dia para o outro. Eu não estou pedindo que você acorde amanhã e já faça tudo diferente, não. Só que uma coisa eu te falo: se não mudar, é perigoso para o seu negócio. É perigoso até para a sua saúde emocional. Camila, oi, tudo bem, Camilinha? Patrícia, também, obrigada, gente. Olha, é muito legal, é muito importante ter esse feedback de vocês. Quem sabe aí com mais gostei, a gente clicou em gostei, a gente faz aulas novamente, tá? Sinal que vocês estão gostando. Vamos lá, gente. Nós precisamos de objetivos claros e uma execução disciplinada, ok? Especialmente aí nesse ambiente dinâmico como é o nosso. O nosso setor é muito dinâmico. Então, nós dependemos de pessoas com habilidades, com comportamentos, com emoções. Não adianta você ter uma pessoa na equipe que ela é boa, que ela trabalha, mas ela é uma erva daninha. Ela prejudica. Quem que já não teve aí uma erva daninha, mas a mulher era boa de trabalho? Pô, você vai ficar com uma pessoa prejudicando 30? Porque ela não deixa as pessoas engajar, as pessoas ficarem. Ela sempre é aquela parece que é ciúmes, né? Que alguém ocupa o espaço dela. Mas ela é uma mão na roda. Então fala para mim quem é que já não teve uma pessoa, uma erva daninha na sua empresa. Mas você tem que acelerar para descobrir isso rápido, viu? Você tem que ter esse olhar. Então hoje eu quero desafiar você a olhar para a sua equipe não como simples executores, mas como guardiões da lucratividade. Porque cada colaborador tem o potencial de se tornar um combatente desses desperdícios. Você já sabe que desperdício é o maior vilão contra a lucratividade. E falar nisso, o slide eu vou mandar lá no grupo, tá, da comunidade. Então, vai colocando aí suas dúvidas e insights que a gente vai tirar no final da aula, tá? Não prolongando muito, vocês precisam ouvir as opiniões deles. Como eu estou pedindo para vocês aqui, eu quero ouvir as opiniões de vocês, porque isso me importa. Insights me importam, dúvidas me importam. Então, antes de exigir resultados, nós precisamos definir o que será medido. Quer ver um exemplo? Em um restaurante, vamos lá. A gente já sabe que o CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, ele é o principal indicador de eficiência operacional. É ele que vai dizer o quão você é um bom ou um mau gestor. Beleza.
A gente já tem a consciência de que nós temos desperdícios. Mas alguma vez você mensurou o volume desses desperdícios? Começa a consciência aí. O restaurante que eu disse lá no início, que gerava a média de 17 quilos de lixo orgânico, ele tinha uma boa percentual, para dizer para vocês que eu não estou errando, 90% de comida pronta, o que é bem pior, porque somado à mão de obra e tempo, isso piora bem quando você chega no limite ainda dos cortes errados, dos desperdícios, das perdas por vencimento, do consumo indevido. E aí que eu chamo desperdícios vistos, mas não percebidos. Porque se você controlar os desperdícios e mensurar eles no final do mês, você vai sofrer um choque de gestão. Então você precisa enxergar mais que um tomate indo para o lixo. Você precisa ver esses reais transformados em insumos indo para o lixo. É dinheiro seu. Tudo bem? Até aqui tudo bem, pessoal? E o que é interessante é que ninguém olha para isso. Ah, mas como, André? Eu não fazia ideia. É justamente como você vai olhar se você não fazia ideia disso? E a dica que eu te dou para começar é: faça reuniões semanais para mapear as causas de todas as ocorrências que aconteceram. Por exemplo, aconteceram semana passada, anotem tudo. Incentive a equipe a buscar soluções. Joga de volta para eles. Vamos lá. Essa semana faltou o bacon. Gente, faltou o bacon na terça. Por que faltou o bacon na terça? O que você sugere para que não falte mais bacon? Ah, quarta eu entrei no estoque, ele estava uma bagunça. Por que o estoque estava desorganizado? Identifique a causa raiz, sabe? É você jogar na mão dele, mas por quê? Conscientiza, vai conscientizando, vai fazer várias reuniões, não tenha dúvida disso. Quem é o guardião do CMV? Que guardião do estoque, eu já disse lá na nossa aula de imersão que foi estoquista. Agora, o guardião do CMV são todos os envolvidos dentro da operação. Portanto, cada membro precisa entender que suas ações impactam diretamente nesse percentual, nesse número, nesse indexador. Você já se reuniu com a sua equipe e explicou o que é CMV? Não, fala sério. Para que serve? Aonde encontrar? Você já explicou para ele quais são as consequências de um CMV elevado? Em uma dessas reuniões, nossa, eu estou me estendendo, né? Mas em uma dessas reuniões, é que eu gosto de. Ó, se você gosta de aula, se você gosta de aprender, tá certinho aqui, ó. Vamos lá. Em uma das reuniões que eu fiz que a primeira coisa que eu faço é reunião com a equipe, eu disse, pessoal, nossas vendas com almoço representam hoje 50% dos gastos com insumos. E nós estamos vendendo na casa de 10 mil, que é a nossa meta, mas a gente está gastando 5 mil para fazer 10 mil. Ou seja, 50%. E 50% é inviável. Aí veio uma senhorinha da cozinha lá, sentada lá no fundo, ela falou, gente, mas 10 mil por dia tá bom demais. Os patrões estão ricos. Então, olha a ideia da pessoa, o conhecimento da pessoa em que não conhecer nada também. Conscientização começa daí. Se você quer uma equipe que faz mais do que apenas trabalhar, você precisa ensinar o caminho da excelência. Vai precisar tirar seu tempo para isso. E é isso que eu chamo de transformar pequenas ações em grandes resultados. É isso que eu falo. Para de olhar para a árvore e olha para a floresta. Se você conscientizar a sua equipe, pensa comigo uma coisa, se cada colaborador aprender a cortar uma cebola de forma eficiente, a limpar um filé mignon sem desperdiçar, filé mignon sem cordão, ele tem que limpar 5, a sujeira tem que ser 5, as aparas 5% do peso bruto. Se for 10, você já está no prejuízo. Então, se você ensinar
a controlar a quantidade de insumos no prato, a seguir um exemplar, a fazer a ficha técnica, você não está só economizando no insumo. Você vai estar construindo uma cultura de excelência. Erro seu achar que uma equipe eficiente já nasce pronta. Erro seu. Claro que não. Ela se constrói. É uma ação de cada vez. Faz sentido isso para vocês? Tá pegando isso? Faz sentido. Se fizer sentido, eu vou gostar muito de ouvir a opinião de vocês. É muito importante isso para mim. Então, se faz sentido, você reconhece que precisa mudar. Mas além da necessidade, você precisa estar disposto a mudar. Você precisa de um propósito. E meta é um direcionamento. Significa que você quer chegar em algum lugar. E que lugar é esse? Então, vou ler aqui o último slide. Último não, gente. Espera aí. Não sei se é o último. Acho que não. Aguenta aí. Clareza e alcance. As metas precisam disso. Elas precisam ser claras e com um grande alcance. A meta precisa ser específico, mensurável e alcançável e com prazo definido. Uma amiga minha, eu falei uma vez para uma amiga minha que ela tem uma joalheria, relojoaria. Eu falei, por que você não coloca meta para esse pessoal da venda? Porque, olha, tá atrás do balcão o tempo todo e vende tudo bem que vai chegar no seu valor né, necessário de comissão, mas e se você colocar uma premiação? Ela tem que aumentar a premiação, porque os caras estão chegando todo mês. Olha só que desafio legal. Capacite sua equipe, porque a sua equipe tem que ter o conhecimento necessário para atingir essa meta. E será que eles têm? Será que a sua cozinha atende a importância? Atende e entende, né? A importância das fichas técnicas. Será que você já falou para o seu funcionário o que é ficha técnica? E o salão conhece o que vende? E o que tem que ser vendido? E depois de tudo isso, você tem que cobrar. E não é no final do mês. Porque se algo estiver fora do planejado, você tem que ajustar antes que isso se torne um problema recorrente, antes que você vai chorar no final do mês. Portanto, meus gestores, liderar um restaurante não é para os fracos. E falar é mais fácil do que fazer, mas tem que ser feito. Olhe para a floresta. Não existe mágica, não existe atalho, não existe solução rápida. Existe esforço. Liderar é uma arte que envolve ciência comportamental, gestão de números e, acima de tudo, uma habilidade de lidar com pessoas. A gente tem que cobrar resultados, sim, mas você tem que também garantir que a sua equipe esteja alinhada com as metas do seu propósito, do seu negócio. E isso é no dia a dia, gestores, não é no final do mês. Cobrança eficaz não é sobre esperar no final do mês. Você tem que apontar os erros, sim, mas é no dia a dia. É no campo de batalha. Tem gente que tem preguiça de fazer reunião com funcionários, com líder, com a equipe. Sabe, ali, ó, no seu. Você, como líder, você reforçar constantemente nos elogios sinceros, nas correções imediatas. E aí sim, você está cobrando baseado em evidência. Portanto, liderança não é controle, é desenvolvimento. Muitos líderes falam assim: nossa, eu evito cobrar porque eu tenho medo de perder colaborador, já não está fácil de arrumar. Mas, gente, a liderança envolve lidar com emoções. Entender que não é só o racional que guia o ser humano, não é só o salário que guia. E o salário emocional? A gente está ouvindo muito falar disso, salário emocional, sim. Eles precisam de motivação, assim como você precisa de motivação para ir lá fazer reunião e cobrar o que tem que ser feito. Cobrar de forma assertiva, de forma a posturar, de saber a postura da sua fala, a clareza da comunicação. Sua equipe está motivada para receber? Está treinada, capacitada?
Como eu vou cobrar de forma eficiente? Primeira coisa, apresente fatos. O CMV está 15% acima. O que a gente vai fazer, pessoal, para reduzir? Coloque eles a par das coisas. CMV, estamos limitados com esse valor, como é que a gente vai crescer, como é que eu vou dar bônus, como é que eu vou dar premiação. Põe eles para, pensar, põe eles para criar. O que a gente pode fazer de diferente? Traga eles para o jogo, traga eles para perto de você, não veja eles como executores, não veja eles como parte essencial, ativa, parte ativa da sua empresa. Porque o seu papel é transformar cada interação em aprendizado, tanto para você quanto para eles. Tem reuniões que eu participo que saem pérolas. É lindo quando eles sabem, quando eles participam. Então, explica o porquê o porquê de cada coisa, de cada processo. Porque o óbvio para você não pode não ser o óbvio para eles. E para mim, eu entrei numa seguinte filosofia. Quando eu comecei a acertar a mão, quando eu disse que o óbvio não existe. Não existe. O que para mim não é para você, então o óbvio não existe. Vamos explicar tudo. Vamos deixar isso tudo muito bem esclarecido. Então você precisa criar primeiramente processos que lacrem essas oportunidades de desvios e perdas. Pronto. A gente falou até agora sobre isso incansavelmente. É você ajustar a rota do insumo, que eu também falei muito disso na imersão. Fechar esses gargalos porque o lucro está ali, no decorrer da jornada, no caminho. Não está no final do mês para você depois tentar recuperar no outro. Aí já se passou um ano, 2024 já acabou. Acabou. O que você fez em 2024 para mudar o que foi em 2023? 23, o que você vai fazer em 2025? Então você entende que construir um time forte, você precisa aprimorar seus conhecimentos de liderança. Pronto. Agora, que você sabe que precisa mudar esses hábitos, antigos hábitos, para conduzir um time forte, você sabe que precisa falar de forma clara, sem ruídos na comunicação. O que é ser objetivo na comunicação? É simplesmente entender uma estatística dura. 94% dos problemas do restaurante, pessoal, começam na falha de comunicação. Eu tive um restaurante que, misericórdia, pelo amor de Deus, eu não, parecia uma torre de Babel, ninguém falava nenhuma frase, as coisas não travava. Vinha do líder. Não adianta você culpar o gerente, vinha do líder. Então, se a meta estiver claro e o processo estiver bagunçado, o resultado será um caos. Dê voz para sua equipe, gente. Dê momentos para eles, incentive ali momentos de insights, de soluções. Faça reuniões com salgadinho, com Coca-Cola, com refrigerante. No aniversário, coloque um bolo para o aniversariante do mês. Sabe? Isso muda. E aí o interessante, importante, no final de cada reunião, peça para que eles repitam as ações combinadas e garantam aí esse entendimento, porque quando eu falava assim, tem alguma dúvida? Não, não tem. Não faça essa pergunta, dá ruim. Vamos recapitular o que cada um vai fazer e vamos anotar. Fulano, o que você vai fazer? Joga para ele tem que repetir as ações para que ele garanta o seu próprio entendimento, porque não pergunte se você entendeu, não vai dar certo. Vamos lá. Outro ponto importante, não economize elogios para a equipe, não. A gente, nossa, será que é tão difícil falar, né? Fazer um elogio quando a pessoa acerta, dar um feedback de construção quando a pessoa erra, mas não me faça elogios vazios, não. Nossa, como você está bacana, bonito, sei lá o quê. O que deu certo? O que precisa melhorar? Quais são as próximas ações? Sabe? Vamos lá, gente. Desafie a sua equipe. Incentive eles a pensar, a eles aprender com o seu próprio erro.
Uma vez eles engajados, eles bem orientados, vai trazer uma base consistente da operação. Seu desafio é cobrar, mas também é desafiar, é apoiar, é motivar. Crie um ambiente de aprendizado contínuo, onde o óbvio deixa de ser óbvio e ele se torne parte de um processo estruturado. E é praticar, ó. Vai levar tempo? Vai. Vai. Mas qual que é o seu tempo? Você é o diferencial competitivo que vai transformar um restaurante comum em uma máquina de lucratividade, uma marca forte. Quer que eu repita? Você é o diferencial competitivo da sua própria marca. Para encerrar, eu quero deixar um desafio para você. Se tudo que eu falei fez sentido, pelo menos um pouquinho, eu já vou ficar feliz. Mas se você ainda é a pessoa que vive no ciclo do urgente, comece a construir um restaurante que você sonhou. Foi para isso que você fez. A lógica foi essa, o fundamento foi esse. Você não precisa ser o chefe bravo, você não precisa ser o chefe negligente, você só precisa ser o líder que desenvolve. Você precisa, então, definir metas claras, você precisa explicar o porquê de cada processo, você precisa criar processos que lacrem esses gargalos de desperdício, porque é aí que está morrendo sua lucratividade. E principalmente, gente, você precisa cobrar com dados e fatos e não com suposições. Se mostrar ali, ó, tem um livro de ocorrência, marcou o que aconteceu, porque a gente esquece até que tomou café, o que tomou de café da manhã hoje, imagina a semana que vem, no dia da reunião. Eu sei que mudar velhos hábitos é difícil, eu passo por isso, eu também me corrijo. Mas se você quiser, eu estou aqui para te ajudar a construir um time forte. Se você quiser, eu estou aqui para te auxiliar numa operação eficiente, a ter um restaurante lucrativo. Afinal, eu disse aí, ó, não se constrói um restaurante lucrativo sozinho. Se constrói com propósito, se constrói com estratégia, se constrói com cultura. E principalmente com ação contínua. Ação contínua. Então, quando você lidera com propósito, quando você lidera com estratégia, você transforma cada colaborador em um guardião da lucratividade. Reflita sobre isso. Está testado, está comprovado, eu fiz isso. Aplico isso nas minhas consultorias. O sucesso não é sorte. Ele é esforço contínuo. Ele é liderança assertiva. Ele é processos bem claros, estruturados. Então, vamos transformar esses desafios em oportunidades de centavos virar milhões? Vamos junto? Vou falar agora rapidamente, então, Eu vou falar aqui da condição especial para vocês, ok? Até o dia 12/12, eu vou fazer a última chamada para você entrar em 2025 com resultados consistentes, certo? O treinamento Centavos Viram Milhões, eu vou dar para quem, um bônus para quem entrar de hoje até o dia 12 de dezembro. Eles vão ganhar uma sessão também individual. Fora o pessoal que eu disse que eu vou ligar, eu vou estender até o dia 12/12 para uma sessão individual, porque eu quero mais pessoas buscando sucesso. É o meu nome em cima disso. Eu vou fazer um plano de ação personalizado com cada um de vocês, ok? Logicamente, eu posso vender essas rotas separadas, ok? Posso vender essas rotas junto, como é o curso do CVM. E a condição especial somente para quem estiver na comunidade, tá? Somente para quem estiver na comunidade, porque eu quero gerar conexão, eu quero estar junto. É 997 à vista ou 12 de 99,50. Tá o QR Code aí. E eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que a gente passou, as 4 rotas, peraí que eu tenho as 4 rotas, o bônus da ficha técnica, do curso da ficha técnica completa, as minhas mais de 30 ferramentas, eu traçar um plano personalizado com você por 997 até o dia 12 de dezembro. Não vou fazer outro curso nessa
nesse formato. Ele vai estar à venda depois do dia 12 por 1.560, certo? Quem tiver na comunidade vai ter um desconto. Deixa eu pegar um desconto aqui. Tá, após o dia 12 do 12, ele vai para 1.390 somente para quem estiver na comunidade. Para quem não estiver na comunidade é 1.560. As condições de bônus das ferramentas, as condições dos bônus das ferramentas eu vou deixar, claro, senão você não vai executar nada. Ferramentas vai ficar. Agora, o bônus da ficha técnica e a sessão individual é comigo até dia 12 do 12, ok? Só pedir o link também que eu vou deixar lá no grupo. Então, reforçando as 4 rotas da lucratividade, planilha técnica, curso de ficha técnica e o diagnóstico comigo até o dia 12 do 12. A garantia que no final de 6 meses eu devolvo para você integral, desde que você aplicou tudo que foi passado e não teve lucro real. Então, apenas para quem está dedicado em lucrar mais e trabalhando menos, ok? Para quem realmente quer fazer acontecer e a diferença. Então, nós somos o que fazemos repetidamente, a excelência e a resiliência, portanto, não são atos, mas sim hábitos. Eu gostaria muito, agora eu vou abrir aqui para vocês as dúvidas. Lembrando, quem não tiver na comunidade, que é o grupo do WhatsApp, a gente deu uma filtrada lá no grupo, então você só vai preencher um formulário para que eu conheça melhor o seu negócio. Tá? Então é importante, você preenche o formulário e eu já te coloco lá no grupo da comunidade. A intenção do grupo é gerar uma conexão com você, é colocar os bastidores sem filtro, é trocar informações, é vocês fazerem networking. A gente tem um grupo da mentoria, onde hoje, todos os dias tem alguém entrando com dúvida, isso é muito importante. E é isso, gente. Então eu estou aberta às dúvidas, ok? Tá, então vamos fazer o seguinte. Equipe, faz um favor para mim, então. Coloca o link do grupo também, vai que tem. Não, todos da comunidade, né? Tá certo, é verdade, todos da comunidade. Ok, muito bom. Então é isso, pessoal. Estou aguardando aqui se vocês têm dúvidas. Coloca gostei aí para me animar, não vai? Se vocês querem outras aulas, isso é importante. Oi, Hilda, tudo que foi falado hoje na aula abriu uma clareza tão grande. Isso é importante vocês se pronunciarem, sabe? Você falar, você me dá um joinha, você falar, pô, Andréia, tá isso, tá dando no caminho, a gente aprende muito com você. Eu não me interessa de fato que você compre um curso por comprar ou que você escolha qualquer outro mentor, mas você tem que ter esse apoio, você precisa, sabe? Que o cliente falou para mim, Andréia, a gente sabe o que tem que fazer, mas quando a gente está num grupo motivado, a gente consegue fazer melhor. É isso que eu espero de vocês. Essa conscientização, né? Podem observar, eu vou muito pela conscientização. Se primeiramente você mudar, é como parar de fumar. Se eu quero parar de fumar, eu preciso me conscientizar e querer parar de fumar. Senão, eu vou continuar com os velhos hábitos e eu não vou conseguir parar de fumar. É isso. Então, eu vou primeiramente fazer com que vocês entendam isso. Certo? E o meu muito obrigada. Tchau, tchau.